Hoje eu quero entrar num assunto bem conhecido da grande maioria das pessoas, principalmente no mundo cristão, mas que é bem conhecido também amplamente no mundo inteiro, até porque um assunto que está na Bíblia, então, e também foi introduzido ali por Jesus, né? Então é um assunto amplamente difundido, só que, na minha opinião, eu acho que tem um aspecto um pouco diferente do que tem sido falado na atualidade sobre esse texto, tá bom? Pessoal, o intuito de trazer esse vídeo aqui é despertar em vocês, como eu posso dizer, despertar algo assim que com um olhar mais técnico e clínico a respeito da riqueza, da prosperidade, em relação ao que a Bíblia diz e ensina sobre isso. Porque desde que a gente cresceu e até hoje, né, quando a gente era pequeno, a gente ouviu algumas coisas em relação ao dinheiro, né? Por exemplo, a gente cria crenças, né? A gente tem crenças que vêm da infância, porque a gente ouve pessoas na nossa volta falando determinados assuntos sobre algo. Eu vou explicar. Por exemplo, você pega o dinheiro, você é criança. Lembra quando você era criança que sua mãe ou alguém falava para você, olha, não fique com o dinheiro na mão porque o dinheiro é sujo. Lave a mão porque pegou no dinheiro. Esse é um tipo de crença que você cresce e guarda isso na cabeça. Por quê? Porque você aprendeu lá na infância. E você leva isso para você e essa crença ela gera raiz, ela fica enraizada. Hoje você é adulto. E ainda assim, muitas vezes, quando você manuseia a cédula ou dinheiro, hoje em dia está mais difícil de acontecer isso, né? Tem o Pix, usa muito os meios eletrônicos, né? Cartão de crédito. Mas você que ainda mexe com dinheiro, muitas vezes você lembra disso e vai lá e lava a mão, lava as mãos, porque você aprendeu lá atrás, quando era criança, que o dinheiro é sujo. E por dinheiro ser sujo, esse sujo já traz uma conotação negativa, né? Então a gente pega, lava a mão, porque a gente aprendeu isso, isso é uma crença. Mas o que isso influencia na nossa vida? O nosso cérebro ele é muito inteligente. O nosso cérebro ele é primitivo de uma forma assim de tentar manter a nossa sobrevivência ou nos distanciar do perigo. O que eu quero dizer? Quando você conota algo de sujo, você não quer ficar com a sujeira, você quer afastá-la de você, certo? Ninguém quer dormir no chiqueiro junto com o porco. Você quer dormir numa cama limpa, né? Você está num ambiente sujo, você quer trocar de ambiente quando pode, ou vai limpar aquele ambiente. Ou seja, a sujeira você tem uma conotação negativa, então você sempre quer afastá-la de você. Se a gente tem essa crença de que o dinheiro é algo sujo, a gente vai ter intenção, ou melhor, mesmo sem intenção, a gente vai querer repeli-lo da gente. Ou seja, por quê? Porque isso é uma crença que está arraigada na nossa cabeça, criou raiz, e inconscientemente a gente quer se afastar dele, né? Porque a gente pensa que o dinheiro é sujo. Isso é só um exemplo de tantos outros que existem, né? De tantas crenças limitantes que a gente tem em relação a tantas outras coisas. É... em relação ao dinheiro, a gente tem isso muito forte, né? Piscou aqui, quase desligou tudo, quase deu curto em tudo aqui, cara. Mas vamos lá, vamos continuar, deu certo. O que eu estava dizendo. Então, a gente tem essa crença limitante, isso afasta de nós o dinheiro, né? Então, eu quero, com esse canal, quebrar isso, né? Eu quero trazer coisas aqui educativas para sempre a gente começar a alinhar ou realinhar a nossa ideia em relação ao dinheiro. Isso biblicamente, tá bom? Por que biblicamente? Porque para mim, e eu acho que para a grande maioria de vocês, a Bíblia é a verdade. Então a gente busca conselhos na Bíblia, na palavra, para a gente seguir no nosso dia a dia, tá certo? Então vamos lá. Hoje eu quero falar sobre
Antes de eu falar aqui, de a gente entrar no assunto específico, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, muita gente assiste, você mesmo está assistindo aí o canal e não é inscrito, então eu já quero te convidar a se inscrever. Clica aí no botão abaixo, se inscreve aí no canal para me ajudar, curte esse like, ou melhor, curta esse vídeo e deixa seu comentário, isso é legal e eu vou interagir com vocês aí, todo mundo que comentar, eu vou interagir com vocês, tá bom? Se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém, se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo com alguém, porque eu tenho certeza que vai ser muito bacana esse conteúdo aqui, tá bom? Então vamos lá. O assunto que eu quero trazer hoje não é uma parábola, é uma situação que aconteceu com Jesus Cristo quando ele estava caminhando. Ele costumava caminhar pelos lugares, né? Na época ele andava a pé, né? Não tinha carro, então andava assim, muito a pé. E Jesus andava a pé porque ele estava sempre com a multidão, né? Então ele estava sempre no redor, rodeado de pessoas. E numa certa vez ele estava andando, cumprindo sua missão, e chega um jovem, denominado aqui pra gente aqui no título, o jovem rico, né? E eu creio que você já ouviu essa história. Mesmo se você nunca leu na Bíblia, você já ouviu essa história. Então, vem um certo jovem falar com Jesus, se apresentar, e ele questiona Jesus o que ele poderia fazer para ter a vida eterna. O que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E aí Jesus, ele olha para aquele homem, para aquele jovem. A Bíblia diz que é um jovem, né? Um homem mais jovem. E fala, olha, vai e cumpre os mandamentos. Jesus fala para ele, cumpre os mandamentos. E ele pergunta quais. Eu vou ler aqui para vocês, que aí já fica, para a gente já dar esse apanhado aqui. E rapidamente eu já vou dar o meu ponto de vista em relação a isso. E o porquê isso é importante para a nossa vida hoje. Então, essa história, esse relato está em Mateus capítulo 19, a partir do versículo 26. Está escrito assim, ó. Certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou, Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu, por que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Ele perguntou. Jesus respondeu, não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, e respeite seu pai e sua mãe, entre outros. Ok. Ele responde, tenho obedecido a todos esses mandamentos. Então era um homem íntegro, né? Que cumpriu os mandamentos de Moisés, da lei e tudo mais. Ou seja, ele tinha uma boa intenção no seu dia a dia, né? Então, quando ele fala que ele fala assim, ó, eu tenho obedecido a todos esses ensinamentos, esses mandamentos. Respondeu, o que mais me falta fazer? Então ele fala, eu já cumpro todos esses mandamentos, o que mais me falta fazer? Ou seja, dentro dele, ele sentia que faltava algo. Por mais que ele cumprisse todos os mandamentos, no nosso caso de hoje, a gente fala, poxa, esse cara é íntegro, ele cumpre as leis, ele paga os impostos, ele faz tudo certinho, né? Ele é muito certinho. Então ele merece ser abençoado, ele merece ter isso, ele merece ter aquilo. É assim que a gente fala hoje. Mas esse homem, esse moço, mesmo fazendo tudo isso, mesmo sendo assim, todo certinho, ele sentia que faltava algo dentro dele. E ele foi até Jesus para saber se Jesus poderia preencher esse vazio que ele tinha. Tá certo? E aí Jesus fala, então Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, ou seja, Jesus percebeu que ele queria ser perfeito, né? E vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Aí Jesus fala uma frase famosa que eu acho que a grande maioria conhece. Então Jesus disse aos discípulos, eu afirmo a vocês que isto é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Vamos lá.
Então, esse homem rico, ele chega até Jesus para questionar o que ele podia fazer para ele herdar a vida eterna. Jesus manda ele cumprir os mandamentos. E aí ele responde para Jesus: olha, todos esses mandamentos eu tenho cumprido, mas ainda me falta algo, né? Se ele foi até Jesus para perguntar, é porque ele sentia que faltava algo. A Bíblia relata que ele era um homem muito rico, não era pobre, ele era muito rico. Pensa numa pessoa rica aí hoje, né? Ele era muito rico, tinha muitas posses. É errado isso? Não, a gente vai ver que não é errado. Mas para esse homem, faltava algo na vida dele. Então ele vai até Jesus. E aí Jesus fala: ok, entendi, você já cumpre os mandamentos. Se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Eu vou reler aqui para vocês verem que não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo. Ele fala assim, ó, no Mateus 19, 21. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Ou seja, como que Jesus está ensinando para ele ter riqueza no céu? Olha só, ele quer mostrar algo. A riqueza do céu ela é mais importante do que a riqueza na terra. Mas não quer dizer que a riqueza da terra é ruim. Em momento algum está sendo dito isso. Jesus também não quer que você seja pobre só porque ele falou isso para esse homem. Mas esse homem, ele sentia dentro dele que faltava algo. Vocês podem perceber que ele vai até Jesus. E Jesus também, óbvio, Jesus, ele percebendo isso, ele sabia qual que era o problema daquele homem. O problema não era que ele tinha muito dinheiro. O problema é que ele amava esse dinheiro. Ele dava muito mais peso ao dinheiro do que o que Jesus veio a dizer para ele, diria ele. A gente percebe isso quando ele sai triste, porque ele tinha muitas riquezas. Mas Jesus já percebeu isso antes dele falar, né? Então Jesus já percebeu. Então Jesus falou assim, ó, vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e você terá um tesouro no céu. Jesus poderia simplesmente falar, olha, vai, vende tudo que você tem e me segue. Mas ele explicou o porquê para aquele jovem ele deveria dar o que ele tinha aos pobres. Jesus explica, para ter um tesouro nos céus, ou no céu. Com isso, Jesus está mostrando para ele que o tesouro no céu é muito mais importante do que todo tipo de riqueza nessa terra. Mas também, Jesus não está proibindo de você ter dinheiro. Não está proibindo de você ter riqueza. Tá certo? Não há proibição aqui. Jesus só está claramente ensinando como a gente constrói riqueza no céu. E eu creio que todo mundo quer isso. Porque todo mundo que está aqui entende que a vida não acaba quando a gente morre. É só o início. Então, lá no céu, Jesus está ensinando, para você ter riquezas, você dá aos pobres o que você tem hoje. Tá, aí você vai me dizer, pô, então Jesus quer que a gente seja pobre aqui. Tá bom, então a gente vai continuar a leitura para a gente ver que não é bem isso que a gente está pensando. Porque parece que é, né? Mas não é bem isso. Então Jesus está ensinando para o jovem rico como ter um tesouro no céu. Porque ele viu que o coração dele estava na riqueza terrena. E Jesus queria tirar isso dele. Porque quando Jesus tirasse isso dele, Jesus poderia falar outra palavra que ele falou. Depois, vem e me siga. Porque ele não conseguiria seguir Jesus se ele não abandonasse tudo. E ele não seria perfeito se também ele não abandonasse tudo e seguisse Jesus. Porque, se você lembrar, todos os discípulos de Jesus, os 12, eles eram pescadores, coletores de impostos e tantas outras profissões que eles tinham. Eles abandonaram tudo e seguiram a Cristo. Jesus deu a mesma oportunidade para esse jovem rico. Vai, vende tudo e me segue. Porque ele seria como um dos apóstolos de Jesus. Enfim, ele rejeitou isso por quê? Porque o dinheiro dele valia mais do que ser perfeito. Valia mais do que seguir a Cristo. Valia mais do que conquistar uma riqueza no céu. Ou seja, o que Jesus conseguiu demonstrar com
com essa palavra que ele direcionou para esse homem, que o coração dele estava na riqueza dessa terra e não na verdadeira riqueza, que é a riqueza no céu, que é eterna. Óbvio que a nossa vida aqui ela tem um tempo, depois é a eternidade. Então a riqueza do céu ela é eterna, tá bom? Então Jesus mostrou para ele que não era só ele cumprir os mandamentos, mas também ele não tinha que ter o coração voltado para a riqueza. Porque você sabe muito bem que Jesus em outra parte fala que você não pode adorar dois senhores, ou o dinheiro ou a Deus. Então o problema daquele homem é que ele tinha o coração voltado para as riquezas. Para ele ser perfeito, ele tinha que seguir a Cristo. Para ele ter um tesouro no céu, ele tinha que vender o que ele tinha e dar aos pobres, ou seja, boas ações. Isso é o que está escrito, você pode conferir. Mas agora eu quero te dizer e te mostrar como eu posso afirmar que Jesus não era contra a riqueza. Em outros vídeos passados, se você olhar aí no canal, com certeza você vai encontrar vídeos onde eu deixo claro que a Bíblia ela não é contra a riqueza. A Bíblia não é contra o dinheiro, não é contra a prosperidade. Muito pelo contrário. Deus é rico, Deus é próspero e abençoa os seus filhos com prosperidade e riqueza. Em outros vídeos para trás aí você vai conseguir entender muito bem o que eu quero dizer. Aqui eu quero só trazer mais um ponto onde eu possa ratificar essa informação. Então, como que eu posso deixar isso mais claro? Só a gente continuar a leitura que a gente vai entender o que eu quero dizer e o que a Bíblia diz sobre o dinheiro. Então tá. Então ele fala que é muito mais difícil um camelo passar no furo da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a maioria dos ricos, ou os ricos, ou a grande maioria, tem o seu coração como o desse homem, voltado para o seu negócio, para o seu dinheiro, para a sua riqueza, e não para o reino, e não para as pessoas ao seu redor, é mais para o dinheiro. Eu tenho certeza que se você está aqui me assistindo, você não é assim, mas também você não tinha essa perspectiva, tá bom? Então vamos lá. Aí ele falou assim, ó, no 25, fala assim, ó, quando ouviram isso, os discípulos ficaram admirados, né? A gente fica admirado. E aí, vamos prosseguir. Jesus falou assim, ó, no 28, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no trono glorioso, vocês, os meus discípulos, ou todos nós, também vão se assentar. Taranã, taranã. 29. E todos os que por minha causa deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais. E também a vida eterna. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Se você deixou casas, você vai receber 100 vezes mais. Se você deixou irmãos e irmãs, vai receber 100 vezes mais. Se deixou filhos ou terras no plural, ou seja, posses, bens, casas, receberão 100 vezes mais. E também a vida eterna. Então você vai receber vida eterna, mas também você vai receber 100 vezes mais do que aquilo que você deixou por amor a Cristo. O que Jesus propôs para aquele homem? Olha, vai dar tudo que você tem, você vai ter um tesouro no céu e me segue. Se ele seguisse a Jesus, ele receberia 100 vezes mais. Isso que Jesus está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito em Mateus 19, a partir do versículo 16. Você pode conferir na sua casa aí, com a sua Bíblia, e você vai notar isso que eu estou falando. Então Jesus está falando, olha, se você deixar tudo isso e me seguir, ou por amor a mim, você vai receber 100 vezes mais. O que é 100 vezes mais? 100 vezes mais não é, como alguns podem ter pensado, 100%. 100% de 10 é 10, tá certo? 100 vezes mais é eu pegar um e tirar 100. Ou seja, é um ganho muito grande. Jesus está falando, olha, você vai ter um ganho muito maior do que você pode imaginar. Então, se é por amor à obra, se é por amor a Cristo, se é por amor a Deus, dá o que você tem, tá bom? Em outros vídeos já expliquei também sobre dar, sobre ofertar, sobre
tantas outras coisas que nesse canal eu vou falar muito ainda sobre isso. Mas nesse vídeo eu quero que você entenda, toda vez que você é generoso, toda vez que você ama a Deus, ou as coisas de Deus, ou as pessoas de Deus, acima da riqueza e do dinheiro desse mundo, Deus ou Jesus ali te garante que você vai receber 100 vezes mais. Não sou eu que estou dizendo, André, mas sim Jesus, escrito na Bíblia. Então, para quem acredita na Bíblia e acredita que é a palavra de Deus, esse é o conselho. Você vai receber 100 vezes mais. Então, se eu posso dar um conselho para você aqui agora, olha, se é para seguir a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, seja generoso. Por quê? Porque se você for generoso, você doar o que você tem. É óbvio, não é para você ficar pobre, mas doar o que você pode doar, fazer o que você pode fazer, você vai receber 100 vezes mais, ainda nesse mundo, tá bom? E se você fez isso é porque você tem um bom coração, você tem a salvação, você é uma pessoa diferenciada. Ou seja, Jesus também garante, você vai receber a vida eterna, tá bom? A vida eterna ela não está relacionada 100% a isso, mas Jesus também garante que você vai receber, até porque o seu coração é um coração dedicado a Deus, porque ele fala, busque primeiro o reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, casas, terras, posses são as demais coisas. Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, seja generoso, seja uma pessoa produtiva, seja uma pessoa que ajuda outras pessoas, alavanca outras pessoas, impulsiona outras pessoas, e aí sim você vai receber 100 vezes mais, e quem garante não sou eu, é a palavra, tá bom? Olha, eu espero que você guarde esse conselho no seu coração, eu espero que você coloque isso em prática e que isso possa ajudar muito a sua vida. Se você conhece, pensou em alguém assistindo esse vídeo, manda para ele, compartilhe lá esse vídeo, porque vai ser bênção na vida dele também. Eu desejo para vocês um dia abençoado, uma noite abençoada, dependendo do horário que vocês estão assistindo, e tudo de bom para vocês, tá bom? Deus abençoe e fiquem ligados nos próximos vídeos do canal. Até mais, abraço, tchau, tchau.